Uma das perguntas que eu tenho recebido com mais frequência entre os meus clientes e inscritos aqui do canal é: o que será que acontece caso eu não faça a minha declaração anual do imposto de renda? Quais são as multas, quais são as consequências que eu poderia sofrer? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje então. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Razão pela qual aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados aos serviços que nós podemos lhe assessorar, como, por exemplo, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, segunda residência, proteção patrimonial. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. Até porque no vídeo de hoje nós vamos responder uma das perguntas que me surge com mais frequência, que é: o que diabos acontece caso você não declare o seu imposto de renda, caso você se esqueça de declarar e, claro, de pagar aquilo que você deve ao fisco? Porque você sabe, já começou agora em 15 de março a temporada de declaração do imposto relativa ao ano de 2022. E quem é que precisa declarar? Quem é que precisa pagar? Bom, basicamente todos vocês que estão inscritos aqui no canal vão se enquadrar em alguns desses requisitos. O primeiro deles diz que caso você tenha tido uma renda no ano passado que seja superior a R$ 28.559,70, na soma de tudo que você ganhou no ano passado, vai precisar declarar. Renda que eu digo é renda tributável, como por exemplo o dinheiro que você ganhou decorrente de a venda de algum bem ou prestação de algum serviço na pessoa física, por exemplo. E aí, se você teve alguma renda não tributável, como por exemplo distribuição de dividendos de empresas que você faz parte do quadro societário, você também vai precisar declarar caso esses montantes tenham passado de R$ 40 mil no somatório do ano passado. Quem obteve ganho de capital também no ano de 22, aí de forma direta ou indireta, precisa declarar. Quem teve receita rural acima de R$ 142.798,50 decorrente da atividade rural precisa declarar. Quem tem aí algum crédito para abater decorrente de atividade rural também vai precisar declarar. Quem possui patrimônio acima de R$ 300 mil também precisa. Quem operou no mercado de capitais, nas bolsas de valores, em quantias acima do que R$ 40 mil, e quem se tornou um residente fiscal em algum mês de 2022 e continuou nessa condição aí em 31 de dezembro de 2022, também precisa declarar. Ou seja, a maior parte dos inscritos do canal. E aí, o que acontece caso você não cumpra com a sua obrigação? Bom, o primeiro que pode ocorrer são as multas por atraso, que elas são de 1% ao mês, limitado a 20% sobre o valor do imposto que seria devido, que você deveria ter pagado. Aí, além das multas por atraso, o pior mesmo é para quem cair na malha fina e não conseguir se justificar. Veja, a malha fina por si só não é o fim do mundo. Na verdade, se você conseguir justificar todas as movimentações que eles estão questionando, tudo bem, os seus problemas estão resolvidos. O problema é caso você não cumpra com a justificativa, ou tente cumprir, mas acabe não conseguindo, ou ignore a notificação de malha fina, alguma coisa assim. Porque aí incidem as multas mais pesadas. A primeira multa pode ser de 75% sobre o valor do imposto que você deveria ter pago. Mas essa multa só incide nessa alíquota caso você tenha tido boa fé, você não teve uma má intenção de tentar ludibriar o fisco, você realmente abriu o jogo e acabou fazendo alguma coisa errada. Aí a multa é 75% e ela pode acabar descendo para até 40%, você consegue eventualmente negociar, né, se você recorrer. É diferente do que ocorre com a multa para quem teve dolo, para quem teve má fé, para quem teve a intenção de ludibriar o fisco, por exemplo, informando que era isento no imposto de renda, mas na verdade ganhava milhões. Aí isso aí é um indicativo de que você estava de má fé. Aí essa multa, ela é o dobro, ela é 150%, porque caracteriza dolo. E, infelizmente, aqui não dá para negociar, para tentar abaixar a alíquota da multa que eles estão cobrando de você. Além disso, é importante mencionar que, num cenário mais extremo, além das multas fiscais, pode ser que as autoridades brasileiras decidam entrar com um processo criminal contra você que não cumpriu com as obrigações de pagar os tributos.
Se você pegar, por exemplo, o crime de sonegação fiscal, você pode ser condenado a uma prisão que vai de 6 meses a 2 anos. Mas a maior parte dos casos, essa pena, por se tratar de uma prisão de menos tempo, vai ser convertida em uma multa. É muito pouco provável, é raríssimo você ver pessoas, principalmente réus primários, sendo presos por sonegação fiscal. Acaba convertendo em multa mesmo. E além disso, caso você pague o imposto que você deve, extingue-se a punibilidade do crime. Ou seja, aquela multa criminal extingue. O que não se confunde com extinguir a multa fiscal lá dos 150%. Essa aí continuaria. Além disso, é importante mencionar que caso a Receita questione algum imposto que você não pagou, você pode entrar com um PAF, que é um processo administrativo fiscal, e questionar lá, rebater, dizer que não teve má fé não, que foi boa fé, que a multa deveria ser 75%, ou ainda que você pagou, que eles estão cobrando uma coisa que é indevido, que você declarou tudo certinho, que aquela renda não é sua. E aí você pode levar esse PAF aí, esse processo administrativo por algum tempo dentro do sistema da Receita. E se você perder, você ainda pode judicializar para tentar levar para o juiz ali para ver se você tem razão. E o mais interessante é que quando está na fase de processo administrativo, a Receita Federal Brasileira ela não pode entrar com um processo criminal contra você. É só depois que você perde na instância administrativa que ela pode fazer isso. E muitas vezes o processo em instância administrativa demora bastante para correr, e aí quando ele finalmente corre, quando finalmente há a possibilidade, portanto, de você acabar respondendo por alguma questão criminal, aí boa parte dos casos isso aí já prescreveu, já entrou em decadência, enfim, já passou o tempo de ser cobrado. É claro, isso aí precisa ser analisado caso a caso. Isso aqui é apenas um vídeo bastante simplório até para tentar elucidar para você quais seriam algumas das possíveis consequências em você deixar de declarar o seu imposto de renda de pessoa física. Então, agora que você já entendeu quais sejam, não faça isso, não deixe de declarar. É mais interessante você se planejar de acordo para que você consiga cumprir com a legislação e, ao mesmo tempo, preservar o máximo da sua privacidade e também pagar menos impostos. Como fazer isso? Você pode, por exemplo, internacionalizar o seu patrimônio. Ao invés de investir na Bolsa de Valores brasileiras e pagar o imposto de 15% ou mais, sempre que você tem ganho de capital, você pode montar uma empresa offshore para investir nas ações de empresas americanas, por exemplo. Porque daí, enquanto o dinheiro não sair da empresa, você não precisa pagar imposto. Você faz um diferimento tributário. E aí a sua obrigação vai ser tão somente de declarar as cotas dessa empresa no seu imposto de renda. E aí você já cumpriu com o seu dever legal, sem revelar em que você investiu, apenas que você tem uma empresa que serve para investimentos e também conseguindo otimizar a sua tributação. Interessante, não é mesmo? Eu já falei mais sobre quais são as vantagens de ter uma empresa offshore para investimentos no exterior em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho e também na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Se você gostaria de algo mais personificado para você, não esquece em nos contatar. Um abraço e até a próxima.